Falando sobre o João Paulo, que assim, passou por uma cirurgia nesse final de semana, e eu quero trazer aqui algumas notícias para vocês, não muito boas, sobre o quadro do único meio campista, né, que nós temos e tínhamos à disposição, já que o Giovani saiu, o Marco Antônio também não está em condição física. Enfim, o João Paulo, que passou por uma cirurgia nesse sábado e que já ganhou alta no domingo, e o Sérgio Campolina, que é o médico do Cruzeiro, deu algumas notícias em relação ao João Paulo e quando será que ele vai ter à disposição, né, de voltar a jogar. Enfim, ele que sofreu uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Então, tem um problema muscular e teve que passar por essa cirurgia. Não é tão grave, mas é um processo que ele vai ficar, a recuperação e o tratamento, primeiramente em casa. Vai passar uma semana nesse tratamento, de 1 a 2 semanas em casa, e depois voltar e fazer essa preparação física dentro da Toca da Raposa, junto com os médicos do Cruzeiro, o Sérgio Campolina e tudo mais, o doutor do Cruzeiro. Então, vamos ver quanto tempo que vai ser isso. Se for muito bom, ele vai ficar o quê? Uma semana em casa treinando e fazendo essa recuperação física, né, após a cirurgia, e depois, quem sabe, 2 semanas aqui no Cruzeiro. Eu acho que no mínimo um cenário bem positivo seria o quê? Uma semana em casa, uma semana no Cruzeiro. Enfim, acho que 2 a 3 semanas, sendo bem otimista ainda, seria um prazo próximo a esse que vai fazer muita falta para o Cruzeiro. Vai ficar fora, já ficou diante a Chapecoense, não vai jogar contra o Grêmio nem contra o Remo na Copa do Brasil agora, né? Então vai fazer muita falta o João Paulo, que na partida contra o Remo ele foi muito mal. Eu critiquei ele aqui depois do jogo para vocês, mas é um jogador que tem feito uma temporada bem regular aqui pela Raposa, e o Cruzeiro hoje não tem um meio campista ofensivo. Ainda bem que o esquema de uma linha de 5 defensores, né, o Cruzeiro adaptou, e até que está ajudando, porque não precisa jogar com meio ofensivo, já que o Cruzeiro joga com 2 volantes, o William Oliveira e o Neto Moura. Então não precisa de um meia ofensivo ali para fazer essa função, já que não teria, né? Seria 12 dentro de campo se o Cruzeiro quiser jogar com 5 atrás. Então, pelo menos nessa questão eu achei interessante, uma bela sacada do Paulo Pezzolano. E o atleta que nesse ano tem 16 jogos, 4 gols e 2 assistências. Parece que ele é bem jovem, né? Mas vai lembrar, o João Paulo já tem 31 anos de idade. Enfim, você acha que o Cruzeiro tem que contratar mais um jogador para essa função? Até porque corre o risco, né, de quem sabe perder o João Paulo por mais tempo, mas no mínimo que vai ficar essas uma semana em casa, e depois vamos ver quanto tempo até ele voltar a fazer os treinamentos e à disposição para o técnico Paulo Pezzolano. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é a respeito, assim, do Daniel Júnior, onde, no caso, o Nicola trouxe uma informação interessante falando sobre o jogador, que nesse primeiro momento recusou uma proposta de prorrogação de contrato e ampliação salarial feita pelo Cruzeiro, tá? Onde, assim, nesse primeiro momento a extensão seria por mais 2 temporadas, seria até o final de 2024, tá? Então o Cruzeiro ficando bem resguardado em relação a esse novo contrato. E o Nicola disse que recusou essa primeira proposta, era um valor próximo ali dos R$20 mil por mês. Que, lembrando, hoje o Daniel Júnior ganha no Cruzeiro algo próximo de 6 mil, o que faria a multa rescisória dele algo na casa dos apenas 12 milhões de reais. Então, o Nicola trouxe essa informação em primeira mão. O seu empresário já está aqui em Belo Horizonte para tentar essas negociações desde do início dessa semana. Então já era de se esperar que iria surgir uma notícia sobre essa primeira proposta do Cruzeiro, que foi recusada, mas não é de se ficar preocupado e tudo mais, só se o Cruzeiro não quiser aumentar o salário dele. Aí sim seria uma preocupação, mas na minha opinião o Cruzeiro deve chegar a um acordo para ter essa ampliação de contrato e também o aumento do seu salário, para ter um aumento na sua multa rescisória. O Nicola falou que o empresário dele que agencia outros jogadores, por exemplo, no Botafogo, no Palmeiras, no São Paulo, tem pedido algo na casa dos 50 mil por mês, que seria um salário para um jogador que está tendo uma frequência no time. Eu pagaria tranquilamente, tá? Se eu fosse o Ronaldo, estivesse na direção ali do Cruzeiro, o Pedro Martins, porque é um jogador com muito potencial, tanto que até aqui ele tem 15 partidas com 2 gols marcados e uma assistência. O Nicola trouxe essa informação junto ao Super Esportes, e até mesmo uma pessoa envolvida na tratativa falou o seguinte, abre aspas: desse jeito o Cruzeiro vai acabar perdendo o jogador, fecha aspas. É uma preocupação bem grande, já que, assim, 12 milhões de reais, pelo que o Daniel Júnior tem jogado e até mesmo pelo que eu acho que ele vale, é uma pechincha, tá? E pode ver o filme se repetindo, como aconteceu, por exemplo, com o Vitor Roque. Lembrando que o Cruzeiro tem apenas 50% de uma futura negociação, já que tem apenas 50% do Daniel Júnior. Você acha que tem que renovar esse contrato? Acha que não? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Penúltimo, tá? Esse caso aí do Matheus Silva, pode ser que também ambas as partes cheguem a um acordo para uma rescisão de contrato, mas vamos ter que aguardar para ver a cena
desses próximos capítulos. E o próximo assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre dois jogadores que estão encostados no São Paulo, né? E na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro ainda para essa temporada. São dois atletas que, no caso, chegou com bastante moral e perdeu espaço. O primeiro deles que eu quero falar com vocês é sobre um meio-campista, né? É um cara que atua um pouco mais central, que é a respeito do Gabriel Neves, uruguaio, que tem 24 anos de idade, e justamente por ser uruguaio, poderia facilitar, né, por exemplo, a vinda dele, já que o técnico da Raposa é uruguaio e tem uma boa ligação com o futebol de lá. Onde, assim, o Gabriel Neves, para você ter uma ideia, foi muito especulado no São Paulo e muito bem tratado como uma das maiores promessas do futebol uruguaio, justamente por conta do bom desempenho dele pelo Nacional lá do Uruguai. Ele ficou de 2018 até o início desse ano de 2021, né, do ano passado, como titular absoluto do Nacional, inclusive, no caso, sendo convocado para a seleção de base e principal. Enfim, ele que começou sendo titular no São Paulo em 2021, tanto que ele fez 12 partidas na reta final do Brasileirão, mas acabou que perdeu muito espaço desde da 30ª rodada em diante do Campeonato Brasileiro. Ficou a maioria dos jogos no banco de reservas e nesse ano apenas 7 partidas, não tem uma expectativa assim dele, no caso, ter uma sequência pelo clube paulista. Então, justamente por conta disso, seria interessante, na minha opinião, o Cruzeiro dar uma procurada no atleta. Eu acho um baita jogador, tá? Atuei nesse setor de volante, né, um meio-campista central, que o Cruzeiro tem muitas opções, mas quem sabe ali não pode haver um acordo com o jogador. Na minha opinião, joga muito e teria potencial, inclusive, para ser titular, numa vaga ali, um meio-campista um pouco mais ofensivo. Eu acho ele bem melhor, por exemplo, do que o Neto Moura, que vem sendo titular. Enfim, outro nesse vídeo que eu quero falar com vocês é a respeito do Facundo Milan. Eu já trouxe aqui vídeo a respeito dele também, jogador que atua como centroavante, tem apenas 21 anos de idade e surgiu muito bem na base do Defensor lá do Uruguai, que, por exemplo, o Cruzeiro já pegou alguns outros jogadores do Defensor, o próprio Leonardo Paes, que eles jogaram juntos, tá, no Defensor do Uruguai, nas categorias de base em 2016 e também, no caso, em 2017, quando o Leonardo Paes estava também no time principal do Defensor. Para você ter uma ideia, ele que a melhor temporada foi no ano de 2020, pelo Defensor, onde ele começou o ano sendo titular, fez 9 partidas no time principal, 3 gols marcados. 2019 também 14 jogos, 1 gol, 2 assistências. Chegou para a equipe de base do São Paulo. Na temporada passada fez 35 jogos, 6 gols e 1 assistência. E como ele já tem 21 anos de idade, não pode jogar pelo time sub-20, né? Mais por conta da idade, e no profissional não tem sido aproveitado. Então, justamente por conta disso, ele já vai, no caso, possivelmente acabar ficando no São Paulo encostado, e o São Paulo já procurou diversos times para tentar, por exemplo, um acordo com o jogador, um empréstimo, e na minha opinião poderia ser uma boa alternativa, já que hoje o Cruzeiro tem apenas ali, de centroavantes, né, no caso, o Edu e também o Rafael Silva. O Luvanor pode fazer essa função, mas na minha opinião falta ali um jogador jovem, promissor, que a Raposa hoje não tem desde a saída do Thiago. Enfim, você o que acha a respeito do Facundo Milan e também do Gabriel Neves? Já tinha ouvido falar a respeito dos dois jogadores? Tô curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E lembrando, né, tinha aquele acordo lá com o Orejuela. Eu vou procurar ali saber o que teve, né? Porque quando o Cruzeiro negociou o Orejuela com o São Paulo, tinha aqueles boatos de que o Cruzeiro iria receber 2 jogadores em troca por empréstimo. Então, realmente, se isso existir, tiver uma dívida, né, com o São Paulo, de que o Cruzeiro pode selecionar algum jogador ali para empréstimo, eu tenho certeza que, por exemplo, um Facundo Milan, o São Paulo aceitaria emprestar tranquilamente. O Gabriel Neves acho que seria um pouco mais difícil, iria querer uma compensação financeira, mas vamos dar uma olhada em ver como que tá essa história, se existe, né, realmente alguma possibilidade de empréstimo de jogador vindo, né, por conta daquela negociação envolvendo o Orejuela. E o último assunto desse vídeo é a respeito, assim, do Facundo Farias, meio que foi especulado aqui no Cruzeiro, que de acordo com o site Bola VIP e o mercado do Transfer 24 horas, notificou que além do Cruzeiro, ele foi oferecido também ao Palmeiras, onde o Palmeiras é o grande interessado no futebol brasileiro, de acordo com essa matéria, a levar o jogador. Enfim, essa notícia aqui, igual eu falei para vocês, lá no Transfer 24 horas, diz que já existe conversas com a equipe paulista e que eu até discordo num ponto, onde eles falaram que a disputa está entre Cruzeiro e o Palmeiras. Mas enfim, eu diria que assim, foi sim sugerido ao Cruzeiro, ao Palmeiras. O Palmeiras pode até ter conversas, mas eu nem diria que é uma disputa, porque o Cruzeiro não demonstrou interesse nele em fazer uma proposta oficial por conta das questões financeiras. Pelo menos do que as pessoas apuraram até agora, como por exemplo, o próprio Samuel Venâncio disse que uma pessoa dentro do clube considerou um valor totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro, avaliado em 10, 13 milhões de euros. Então, totalmente fora da realidade,
por exemplo, 60, 70 milhões de reais, 55 a 65 milhões de reais mais ou menos, totalmente fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Então, justamente por essa questão, eu vejo que se um time for pagar no Brasil, não acho que deve pagar mais do que 35, 40 milhões de reais, seja ele o Palmeiras ou algum outro time que tenha condições de fazer, né, esse investimento. É um baita jogador, igual eu falei para vocês, tem 19 anos de idade. Até o Bola VIP destacou que no Palmeiras ele seria reserva, teria que conquistar o seu espaço, apesar de, por exemplo, o Palmeiras estar vivendo uma fase bem melhor, mas no Cruzeiro ele teria grande chance de ser o grande craque do time do Ronaldo Fenômeno, né? Então isso pode pesar bastante, mas eu diria que pesa ainda mais essa questão financeira dele estar avaliado em 13 milhões de euros. Enfim, ele que nessa atual temporada 18 jogos, 4 gols marcados, temporada passada com 44 partidas, 8 gols, 7 assistências. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários e qual o valor máximo você acha que compensaria, né, pagar pelo meia Facundo Farias de apenas 19 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês. Uma no vídeo de hoje de manhã, onde eu falo assim sobre alguns assuntos envolvendo os